2023, o Prêmio Nobel de Química foi dividido entre 3 cientistas reconhecidos pela descoberta e síntese dos quantum dots. O cientista francês do MIT, Maud Balwandi, o estadunidense Louis Bruce, da Universidade de Colômbia, e o russo Alexei Ekimov, da empresa Nanocrystals Technology, foram contemplados com um prêmio que é entregue anualmente pela Academia Real de Ciências da Suécia. Os laureados de 2023 foram reconhecidos pela descoberta e desenvolvimento dos quantum dots, os pontos quânticos. São nanopartículas tão pequenas que o seu tamanho é responsável por determinar suas propriedades. Todos que estudam química aprendem que as propriedades de um elemento são governadas pela quantidade de elétrons que ele possui. No entanto, quando a matéria encolhe para dimensões nano, fenômenos quânticos surgem, e esses são governados pelo tamanho da matéria. Os laureados com o Nobel de Química de 2023 conseguiram produzir partículas tão pequenas que suas propriedades são determinadas pelos fenômenos quânticos. As partículas são chamadas de pontos quânticos e agora têm grande importância na nanotecnologia. Além disso, é importante destacar que os pontos quânticos emitem cores diferentes dependendo do seu tamanho. Dá uma olhadinha depois do vídeo só sobre pontos quânticos aqui do canal e eu vou deixar o link na descrição. Os físicos já sabiam há muito tempo que, teoricamente, efeitos quânticos dependentes do tamanho poderiam surgir em nanopartículas, mas naquela época era quase impossível esculpir em nanodimensões. Portanto, poucas pessoas acreditavam que esse conhecimento seria colocado em uso prático. No entanto, no início dos anos 1980, Alexei Ekimov conseguiu criar efeitos quânticos dependentes do tamanho em vidro colorido. A cor vinha de nanopartículas de cloreto de cobre, e Ekimov demonstrou que o tamanho das partículas afetava a cor do vidro por meio de efeitos quânticos. Alguns anos depois, Louis Bruce foi o primeiro cientista do mundo a provar efeitos quânticos dependentes do tamanho em partículas flutuando livremente em um líquido. No entanto, os métodos de síntese existentes geravam partículas grandes após o envelhecimento do sistema e frequentemente apresentavam muitos defeitos em sua estrutura. Em 1993, Maud Balwandi revolucionou a produção química de pontos quânticos, resultando em partículas quase perfeitas. Essa alta qualidade era necessária para que eles fossem efetivamente aplicados. No método desenvolvido por Balwandi, ele injetou substâncias que podem formar seleneto de cádmio em um solvente quente. O volume foi suficiente para saturar o solvente ao redor da agulha. Pequenos cristais de seleneto de cádmio se formaram imediatamente, mas devido à injeção que resfriou o solvente, a formação dos cristais parou. Quando Balwandi aumentou a temperatura do solvente, os cristais começaram a crescer novamente, e com o passar do tempo, maiores os cristais se tornaram. Esse método é capaz, portanto, de produzir nanocristais de pontos quânticos com tamanhos específicos. Como o método é simples, foi e é considerado revolucionário. Os pontos quânticos agora iluminam monitores de computador e telas de televisão com base na tecnologia QLED. Eles também adicionam nuances à luz de algumas lâmpadas de LED, e bioquímicos e médicos os utilizam para mapear tecidos biológicos, revolucionando o imageamento de tumores cancerosos, por exemplo, possibilitando a remoção muito mais precisa apenas do tecido afetado e preservando o tecido saudável. Assim, os pontos quânticos estão trazendo um enorme benefício à humanidade. Os pesquisadores acreditam que, no futuro, eles poderiam contribuir para eletrônicos flexíveis, sensores minúsculos, células solares mais finas e comunicação quântica criptografada. Então, estamos apenas começando a explorar o potencial dessas pequenas partículas. O primeiro Prêmio Nobel de Química foi concedido em 1901 a Van 't Hoff, dos Países Baixos. Ele foi reconhecido pela descoberta das leis da química que envolvem dinâmica e pressão osmótica em soluções. Foram entregues de 1901 a 2023 115 prêmios Nobel, já que as premiações foram interrompidas durante a Primeira e a Segunda Guerra. O mais novo laureado com o Prêmio Nobel de Química foi o Frédéric Joliot, com apenas 35 anos. Ele desenvolveu, juntamente com sua esposa Irene Joliot-Curie, a síntese de elementos radioativos. Já o mais velho laureado foi o cientista americano John Goodenough em 2019, que aos 97 anos foi reconhecido por seu trabalho no desenvolvimento das baterias de íons de lítio, lembrando que o Nobel já não premia póstumamente. 26 prêmios Nobel de Química foram divididos pelo menos entre 2 laureados, que dividem inclusive o prêmio em dinheiro concedido pela Academia. Até 2023, apenas 8 mulheres receberam o prêmio na área de Química, sendo elas Marie Curie, em 1911, sua filha Irene Curie, a cientista egípcia Dorothy Hodgkin,
a israelense Ada Yonath, a americana Frances Arnold, a americana Jennifer Doudna e a francesa Emmanuelle Charpentier, mais recentemente a americana Caroline Bertozzi. Apenas 2 cientistas foram agraciados com o Prêmio Nobel de Química 2 vezes, Frederick Sanger, em 1958 e 1980, e o Barry Sharpless, em 2001 e 2022. Marie Curie reúne feitos impressionantes, já que foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel em 1903, laureada com o Prêmio Nobel de Física dividido com seu marido Pierre, e em 1911 o Prêmio Nobel de Química, tornando-se a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel. Ela divide o feito com Linus Pauling, com 2 prêmios Nobel em áreas diferentes. Linus Pauling foi reconhecido pela Academia em 1954 na área de Química e em 1962 recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixe o seu like, se inscreve no canal. Aproveita para ativar o sininho, porque toda semana a gente tem vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo.